Olá, meus amigos e minhas amigas desse Brasil varonil, começando mais um vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma das histórias mais incríveis, sobre uma das pessoas, um dos líderes, um dos maiores líderes que esse planeta já teve, que já passou por toda essa terra, né? E apesar de todo o deserto que nós estamos passando nesse momento, um deserto político, um deserto para o nosso próprio país, a história de Moisés vem aí como uma grande inspiração para nós brasileiros, de como nós podemos conquistar a vitória, sair aí das terras do deserto, né, que não tem nenhuma frutividade, não tem nenhuma prosperidade, só traz realmente coisas ruins para o nosso país, né? Nós vemos aí pelos países semelhantes que passaram por essa mesma forma de governo socialista, você vê aí os frutos de governos assim. E a história de Moisés, joga na tela aqui, a história de Moisés como uma das formas aí, uma das formas que podem nos inspirar, né? Eu estava analisando hoje, né? Em meio a tanta censura que nós brasileiros estamos vivendo, grandes jornalistas aí, jornalista sendo censurado, tendo suas contas bloqueadas, contas bancárias bloqueadas, realmente é algo que você coloca na sua mente, puxa vida, não é somente um governo, né, mas sim é alguém autoritário, é algo uma gestão autoritária que não dá liberdade do outro lado poder questionar, poder dar sua opinião, e você fica realmente em uma situação bem complicada, né? Uma situação ao qual deixa a população até com medo. Porém, em meio a situações difíceis que geram homens fortes. Homens que eu quero dizer, homens e mulheres fortes. Tempos difíceis geram homens e mulheres fortes e tempos fáceis geram homens e mulheres fracos. Então, o tempo que estamos passando nesse momento, por esses anos, apesar de ter outros países aqui do nosso lado vivendo situações bem piores, né? Você vê a situação na Venezuela, meus amigos, a Venezuela bateu mais de 1 milhão de inflação. Vocês têm noção disso? Mais de 1 milhão de inflação supor aí que você pagava R$3 o quilo do arroz. Hoje o quilo do arroz lá vai estar mais de R$1.000. É inacreditável, né? O governo lá ele começou a imprimir mais moeda, né? Acho que é o Bolívar lá. Não. Eu não sei qual que é a moeda na Venezuela, mas é inacreditável. Olha só, e era um dos países mais prósperos da América Latina. Olha para você ver como que a forma da gestão pode realmente fazer uma grande diferença no futuro do país. E uma das histórias que me inspirou bastante a fazer o vídeo de hoje é a história de Moisés. Joga na tela aí. A história de Moisés. Cadê? Aqui. A história de Moisés. Quem foi Moisés, né? Moisés, meus amigos. Olha só, pra gente bater um papo, eu quero também saber o ponto de vista de vocês. Quero que vocês deixem no comentário aqui a opinião de vocês sobre a história de Moisés. Conte aí na sua visão algo bom que teve Moisés. Algo de bom que teve Moisés. Moisés, para quem não sabe, quem não lê muita Bíblia, Moisés, ele foi um grande líder, né? Um grande líder de Israel, escolhido para libertar os israelitas da escravidão lá no Egito. Ele foi escolhido. Ele também foi profeta, recebeu de Deus os 10 mandamentos. Imagina, o cara tinha tanta conexão com Deus que Deus comunicou ele e deu os 10 mandamentos e todas as demais leis aí para o povo dele, para seguir lá o povo dele uma vida próspera, né? Então ele tinha uma conexão direta com Deus. Ele ia para as montanhas, jejuava, ficava lá dias e noites jejuando e, é claro, conseguia fazer
esse contato com Deus diretamente. Ele é judeu, né? Descendente da tribo de Levi. Moisés liderou Israel durante a libertação, no êxodo antigo, no êxodo do Egito lá, né? Na perseguição rumo à terra prometida. Então, esse grande líder, ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Para resumir aí. Então, foi o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros aí foram escritos aí por Moisés. Sua história aí foi marcada, então, aí, resumidamente, desde o início por perseguições, né? O cara realmente era perseguido desde quando nasceu. Livramentos, milagres, né? Ainda bebê, né? Para quem não conhece a história, Moisés, quando nasceu ainda bebê, Moisés ele precisou ser escondido, porque tinha um risco lá de ele ser morto, né? Tinha aquele faraó na época lá, que estava acabando com os bebês. E ele realmente ele corria um grande risco de ser assassinado aí pelo cruel decreto do faraó na época, né? Você vai acompanhar essa palavra lá no Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Conta essa parte realmente fenomenal da história de Moisés, que eu acho incrível essa parte. Esse e outros livramentos mostra que Deus, né, já tinha lá com ele um plano para o menino, né, desde o começo, que viria depois a se tornar um grande homem, libertador do povo de Israel, da sua escravidão no Egito. Ou seja, olha, vocês reparam bem quando Deus salva alguém, ou Deus livra de uma morte, Deus realmente tem um chamado para essa pessoa, assim como tinha para Moisés, né? Então Moisés, era para ele ser morto, era para ele estar junto aí com os bebês que foram mortos, porém ele teve esse livramento, um grande milagre, né? Quando ele tinha 40 anos, ele foi visitar sua terra natal. Essa palavra fica lá em Atos, capítulo 7, versículo 23. Ele foi visitar sua terra natal. Viu a forma com que seus irmãos eram tratados no Egito. Depois de um ato de imprudência, precisou fugir dali para a terra de Midian, onde se casou com Ziporá. Essa história também é contada lá em Êxodo, capítulo 2, de 11 a 22. São as maiores, os momentos mais incríveis aí de Moisés que você pode estudar aí na sua casa, na Bíblia. Um dos maiores livros, na verdade o melhor livro, né? O melhor livro, na minha opinião. Então, mas o maior livro, na minha opinião. Nossa Senhora. Pisei numa merda aqui. Do Chitãozinho Chororó. Brincadeira. Então, voltando aqui. Voltando então. Aos 40 anos, o Moisés foi lá visitar sua terra natal. Ele viu as formas que os irmãos dele eram tratados lá no Egito, né? Gerou um ato de imprudência, precisou fugir dali. Foi para a terra de Midian, casou com a Ziporá. Depois de muito tempo, Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Esse é um momento também muito incrível, né, na vida de Moisés, né? Ele estava, né, no lugar lá, no meio do deserto lá, e de repente Deus se revelou a ele através de uma sarça ardente. Era uma planta que queimava em fogo, né? Mas não se consumia. Pegava fogo lá, a árvore, mas não acabava, não parava, né? Ficava ali o fogo como se o combustível fosse infinito ali. E daí passou-se a seguir a trajetória que o Senhor tinha lhe preparado. Foi aonde Deus falou com ele ali também diretamente. O Senhor mandou que Moisés voltasse ao Egito para libertar o povo que era escravo. Cerca de 400 anos, irmão. Imagina, 400 anos o povo na escravidão. E Moisés teve esse chamado para libertar o povo dessa escravidão aí. Houve muitas confrontações com Faraó,
até que se manifestasse o poder e a glória de Deus. Deus mostrou para Moisés, olha, você não é nada, você não vale nada, Moisés. Você acha que você é poderoso? Você não tem poder nenhum. Eu vou mostrar para você, Moisés, eu vou mostrar para você que você pode vencer qualquer coisa com a minha ajuda, né? Com o meu poder. E aí Moisés, aí teve toda aquela história incrível do Moisés, né? Vencendo tudo através de Deus, né? Houve muitas confrontações aí com o faraó. E o Senhor, né? Deus utilizou Moisés na realização de muitos milagres, né? Muitos milagres acontecendo. Enviando também aquelas famosas 10 pragas sobre o Egito. Essa parte da história fica lá em Êxodo capítulo 7, versículo 14 e depois de 11, versículo 10. Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, irmãos. 40 anos, vocês têm noção disso? Vivendo outros milagres de Deus, né? Então teve vários milagres. Teve um milagre, coluna de nuvem de dia e fogo à noite, travessia do Mar Vermelho, maná, pão do céu, codornizes, jorrar de água da rocha, a entrega da lei, manutenção da roupa e calçado. Vixe, muitos milagres, né? Moisés, para quem não sabe, morreu com 120 anos nas proximidades de Canaã, em Moabé, no Monte Nebo, aonde foi sepultado por Deus. Essa passagem é contada lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo de 5 a 7. Mais tarde, apareceu outro monte no episódio da transfiguração de Jesus Cristo, conversando com Jesus e Elias. Moisés também foi um homem muito paciente, sábio, obedecendo a Deus no cumprimento da sua vontade. Teve falhas? Com certeza. Moisés teve muitas falhas, né? Até porque é um ser humano, não era nenhum robô, né? Teve suas falhas como qualquer outro ser humano e por isso só vislumbrou e não entrou na terra prometida. Só vislumbrou, ele não entrou na terra prometida. Apesar disso, existem muitos paralelos entre ele e o Senhor Jesus Cristo. Pode-se dizer que Moisés foi uma sombra ou um tipo apontando para Cristo. Ele mesmo profetizou também que viria um profeta como ele, lá em Atos, capítulo 7, versículo 37. Jesus Cristo, sim, perfeito em tudo, veio para libertar definitivamente e guiar o povo de Deus até a nova Jerusalém celestial. Incrível, né? Incrível mesmo a história de Moisés. E deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo o que você acha da história de Moisés. E conte também, deixe aqui nos comentários alguma situação que pode servir para nós hoje, no momento de hoje. Tá bom? Os comentários são muito importantes. Vou ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas desse Brasil. Muito obrigado aí por mais esse vídeo maravilhoso aqui no canal Diário de um Patriota. Até o próximo vídeo, meus amigos, e tchau. Valeu.